Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 1º de setembro. Eita, chegamos ao final do mês de agosto, estamos iniciando mais um mês. Que seja uma nova primavera, um tempo novo na sua vida, seja um tempo realmente de renovo na sua vida e para todos os seus, viu? Deus abençoe ricamente, que este mês seja de graças e de bênçãos na sua vida, meus queridos, amém? Iniciando este mês de setembro, o Evangelho é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Ele foi a Nazara, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva, em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos. Com Deus, Deus abençoe. Amém. Nós iniciando o mês de setembro, como disse, que seja um tempo de bênçãos, né, para a nossa vida. Mas já ouvimos um evangelho que é uma passagem triste para nós, né? Triste porque Jesus foi em muitas cidades, em muitos lugares, ajudou muitas pessoas, por meio de curas, por meio de libertação, reinserindo muitas pessoas ao convívio social, mudou a vida de muita gente. Mas quando ele estava ali, na sua casa, na sua terra, entre os seus, ele não pôde fazer essas coisas. Olha que interessante, né? Ele não pôde fazer essas coisas. Por quê? Por causa do preconceito daquelas pessoas. Não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José? Nós não vimos crescer? E diz o Evangelho que ali Jesus não pôde fazer muitas coisas porque eles não tinham fé. Meus queridos, rezemos todos os dias,
para nós nos colocarmos na presença de Deus e conseguirmos enxergar aqueles que Deus coloca na nossa vida. Porque todos os dias Deus, Ele procura chegar até nós, só que nós muitas vezes dificultamos, exatamente desta forma como estes estão fazendo com Jesus. Por causa de preconceito, por causa de egoísmo, por causa da autossuficiência, por causa da soberba, por causa de todos esses e muitos outros pecados, nós não permitimos que a palavra de Deus e a graça de Deus ela nos alcance. E aí nós perdemos a oportunidade de receber o milagre de Deus. Quanta coisa ruim já aconteceu, talvez esteja acontecendo na sua vida, porque você não se permite uma experiência com Deus. Às vezes até ouve, por meio de alguém que te fala, por meio de um hino, por meio de uma pregação, às vezes até ouve, mas não aceita aquilo que está ouvindo, e aí vai pela sua própria cabeça, às vezes motivado por pessoas que não deveriam. Vejam, eles se juntaram, levaram Jesus para o alto de uma colina, para jogar Jesus de lá de cima, porque ele estava falando a verdade. Que mentira Jesus falou aqui, né? Porque ele estava falando a verdade. Então muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos o que Deus está pedindo de nós, mas nós preferimos nos juntar, nos associar a pessoas que não são, que também não querem acolher a palavra e a vontade de Deus, e nos associando a essas pessoas, nós vamos caminhando com elas para o precipício, para o buraco. E é por isso que muita coisa dá errado na sua vida. É por isso que muitas vezes a graça de Deus ela não chega até você. Você quer ser abençoado, mas não quer rezar. Você quer receber a graça de Deus, mas não quer ouvir o que o Senhor está dizendo para você. Você quer alcançar graça, mas não quer mudar de vida. Não quer viver os sacramentos, quer viver como você quer, né? Então, pensa uma maneira de viver a sua fé e você quer vivê-la da maneira como você pensou, não da maneira como precisa ser. Ouvir a verdade é difícil, é um processo doloroso, mas é necessário. E quando a verdade é a verdade de Deus, é mais doloroso ainda, porque Deus ele vai lá onde precisa ir e onde nós não queremos mexer, não queremos tocar, porque Ele nos conhece, né? Então é doloroso, mas é necessário. Que ao ouvirmos esta mensagem, iniciando este mês de setembro, nós possamos nos abrir a mente, abrir os ouvidos, abrir o coração, abrir a nossa vida, para que Deus possa nos falar, que aquilo que Ele preparou para nós possa nos alcançar e realmente nós sejamos agraciados, nossa vida seja mudada, transformada, como a vida de todos aqueles que permitiram Jesus chegar até eles acolheram suas palavras, seus ensinamentos e alcançaram graça em Jesus, sua vida foi mudada completamente. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.